Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meus amigos, o Santos tem uma vida riquíssima, né? De conquistas, grandes batalhas. E sem dúvida nenhuma fica muito difícil para o torcedor, né, escolher qual foi das melhores, a conquista, aquela que deixou na mente de todo mundo uma imagem mais do que dinâmica, bonita, histórica. Aquela imagem que você fala, olha, de tantas conquistas que o Santos teve, essa eu acho que me deixou mais impressionado, que vivenciei mais essa conquista do que outras. Enfim, as histórias e grandes jogos do Santos Futebol Clube. É o que nós vamos fazer agora aqui no Baixada Esporte. Para mim, particularmente, é um momento diferenciado na minha vida profissional, porque foi a primeira vez que eu narrei um título dessa categoria, desse porte, dessa grandeza. Veja. Tentou na frente para Paulo Henrique, devolveu para Lucas, veio para a boca do gol, escapou da entrada da área, rolou para Neymar, bateu, é gol! Arrancada monumental de Arouca, ele foi levando, invadiu aqui a meia-lua da grande área, olhou para a esquerda, Neymar vinha fechando, ele tocou, abriu, e o Neymar, de pé direito, chegou, meteu uma sapatada e joga a bola para o fundo da rede do Peñarol. Explode a galera do Peixe no Pacaembu, Pacaembu tremendo, a galera gritando, é festa do torcedor do Peixe em todo o Brasil. Agora, Santos 1, Peñarol nada, o detalhe do gol de Neymar é todo seu, Guido Bortolomazzi. O detalhe é que a jogada saiu do pé do Arouca, fez tudo sozinho, a jogada bonita do camisa 5, quando tocou. E toca por dentro, ele para Nando, carrega, na direita tem o Danilo, ele soltou a bola para Danilo no bico da grande, ajeitou na frente do zagueiro, escapou dele, ainda o Danilo bateu, que golaço! Que golaço! Gol! Complementar de jogo, ele dominou no bico da grande área, escapou do zagueiro, chegou o outro na frente, ele trouxe a bola pro pé canhoto e aí viu o goleiro, claramente ele viu o goleiro, meteu de pé esquerdo, de chapa, de pé com curva, meteu a bola no canto do País, ela vai pro fundo da rede do Peñarol. Explode o Pacaembu, o tricampeonato da Libertadores da América está chegando, o tricampeonato da Copa Libertadores está chegando, Danilo, golaço do Pacaembu, Santos 2, Peñarol nada, detalhe é seu, Guido. O detalhe foi a jogada. Ataque pela direita, a bola esticada, vem Mineiro, vai cruzar para a boca do gol, estica até com a zaga, o gol pintando o gol. Gol! Tocada ali pela direita da entrada da grande área. Chegou a bater no zagueiro do Peixe. E a bola vai para o fundo da rede
Partiu Durval, me pareceu o último homem a tocar na bola. Diminui o Penharol no Pacaembu agora. Santos 2, Penharol 1. Detalhe é todo seu, hein, Guido? O detalhe é que deu bobeira na defesa do Peixe. E o time do Penharol chegou, a bola batida. Sabe o Santos aqui pro campo de ataque, vai vir por aqui Neymar. Escapou da marcação, tem dois zagueiros, tem o Paulo Henrique, tem o Zé Love, ele cruzou para Paulo Henrique, olha o gol pintando. Vai bater, Zé Love tocou pro gol. E o Bandeira deu gol e o árbitro dá impedimento, hein? Vou dizer, o árbitro correu pro meio campo, o Bandeira correu pro meio campo, o árbitro deu impedimento, aí o Bandeira voltou atrás e apontou impedimento, Guido. É, porque o Zé Love estava impedido. E aí ele acabou fazendo o gol, mas não valeu. Como você disse. A bola foi pra fora. Foi. A bola foi pra fora. A bola foi pra fora. O Zé Love cabeceou pra fora. Veio aqui da ponta direita pra parar. Para a terra, não dominada. Aqui tá fora do gol goleiro. Ele meteu na frente, ele pra Neymar. Tá legal. Saiu o goleiro, tocou pro cobertura. Vai entrar, bateu na trave, voltou no gol. Pra fora, Zé Love! Inacreditável gol que o Zé Love perde no Pacaembu. E é 3 pontos agora do time do Penharol. Apenas o lateral pro time do Penharol. O juizão vai olhando pro relógio. Vai acabar. Termina no Pacaembu. O Santos é tricampeão da Copa Libertadores da América. Ô, saudade! Quem vai vivenciar muito esses momentos dessa brilhante conquista que fatalmente está na memória de muita gente é o nosso companheiro Guido Bortolomãs, que vivenciou isso como repórter, né? Dos seus quase 40 anos de carreira, estava lá atrás do gol, acompanhando sempre com muito detalhe as finais de todos os campeonatos, sejam Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, competições internacionais, mas essa tem um gosto especial. Meu caro Guido, boa tarde para você. Hoje tem muita história para contar, hein? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E eu acho que foi uma das conquistas mais árduas que o Santos teve na sua história. Uma conquista de uma Copa Libertadores do jeito que ela foi, do jeito que se desenhou ao longo da competição. As partidas que o Santos teve, memoráveis, com jogos dificílimos, onde o torcedor, sem dúvida nenhuma, aquele que tinha o coração bom, só não infartou porque tinha o coração bom. Porque na maioria dos jogos que o Santos teve nessa Copa Libertadores, foram jogos nervosos, difíceis e com resultados impressionantes. Então a gente vai contar um pouco do que aconteceu ao longo dessa competição, porque o jogo final já mostrou aí, né, tudo aquilo que aconteceu de emocionante, tudo aquilo que o jogo passou para o torcedor. Os momentos em que o Santos teve tranquilidade na partida, quando fez 2-0, depois tomou um gol que deu um susto, mas a equipe acabou crescendo de novo no jogo, porque tinha mais time que o Penharol, e criou várias oportunidades de gol, tanto é que um dos lances enganou até o narrador. A bola não entrou do Love, ele cabeceou para fora, sozinho, né? E todo mundo gritou gol, e a bola não tinha entrado. E depois ele acabou perdendo um outro gol no finalzinho, aquela que bateu na trave, se bem que ele não perdeu, porque quando ele chutou, o goleiro acabou defendendo, colocou a bola pela linha de fundo. Mas aquele time que o Santos aquele time que o Santos montou, com o Ganso, com o Neymar, a gente tinha naquela época esses dois jogadores que brilhavam. Mais do que eles brilhavam, eles tinham de companheiros uma equipe homogênea, uma equipe que deu liga, uma equipe que a gente pode falar, esse time jogava por música, por tudo aquilo que eles mostraram ao longo da competição. Bom, daqui a pouco nós vamos contar como é que foi, passo a passo, desta conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América. Não saia daí, o Baixada Esporte volta já já. Olha, vamos falar agora da Churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Você sabe que a Churrascaria Ponto dos Motoristas também tem delivery, né? Você pode fazer o seu pedido pelo telefone, eles vão entregar para você. É a melhor churrascaria da Baixada Santista, o melhor rodízio. E fica aqui o convite a quem ainda não conhece para levar a sua família naqueles momentos especiais, para você curtir o melhor churrasco ao lado dos amigos e dos seus familiares. O telefone que está na tela é para você ligar e pedir, fazer o seu pedido por telefone, porque eles atendem delivery também. E você que está em qualquer ponto aí de Praia Grande, pode ligar e vai saborear também o melhor rodízio na Baixada Santista, ou se você quiser também,
pode fazer o seu pedido para outro tipo de prato que você está vendo. Saladas, enfim, um buffet para lá de especial. É só ligar, fazer o seu pedido pelo delivery lá na Churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande, a melhor churrascaria de toda a Baixada Santista. Bem, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Hoje vamos falar muito de Copa Libertadores da América, uma das maiores conquistas do Santos, o seu tricampeonato 2011, aquela brilhante final contra o Peñarol do Uruguai, 2-1 no Pacaembu. Guido, antes a gente falar da final, vamos retroceder um pouquinho e contar o início da trajetória, né? O Santos chegou à Libertadores em 2011 porque havia ganho a Copa do Brasil de 2010. Aí conquistou o direito de participar já na fase de grupo da Copa Libertadores. Ele caiu no grupo 5, ao lado de Cerro Porteño do Uruguai, Colo-Colo do Chile e Deportivo Táchira. Não era um grupo muito fácil, né, Guido? Porque a gente sabe que o Cerro Porteño tem tradição na competição, time paraguaio, e o Colo-Colo do Chile também tem tradição, tem peso de camisa. E aí ficava apenas aquela balança do Táchira, que seria o boi de piranha de todos eles. Todo mundo ia ganhar do Deportivo Táchira e aí a briga seria dos 3 por 2 vagas. Era mais ou menos por aí, né, Guido? E o problema todo é que o Santos não conseguiu se encontrar nas 3 primeiras partidas da Copa Libertadores, o grupo na primeira fase. Você falou, eram times teoricamente não fracos, mas que não tinha toda aquela força. A gente podia analisar o Colo-Colo, que até uma boa equipe, mas não era uma equipe que a gente pudesse comparar com o que o Santos vinha fazendo, né? O Santos vinha com um campeonato bom em 2010, campeão da Copa do Brasil, estava com tudo para chegar na Copa Libertadores e mostrar serviço, estava de treinador novo na temporada, porque o Adilson Batista assumiu no início de janeiro na competição, e aí veio trabalhando com esse time na Copa Libertadores, e nas 3 primeiras partidas, perdeu uma e empatou 2. Empatou com o Táchira, 0-0, empatou com o Cerro, 1-1, e perdeu por 3-1. 3-2, né? 3-2, que foi o Colo-Colo, que foi o resultado que deixou a torcida do Santos apavorada. Falou, pronto, com essa retrospectiva de 3 partidas com 2 pontos só. Em 9 jogados? Em 9 jogados, nós estamos mortos, não vai buscar nada. E quem era o treinador? Muita gente lembra da conquista. Fala, Muricy Ramalho, esse treinador que levou o Santos à conquista da Libertadores. Mas não foi ele que começou o trabalho na Libertadores. Então, como eu falei, foi o Adilson Batista. O Adilson assumiu em janeiro, né? Porque o Dorival Júnior caiu em 2010, que era o técnico do Santos. O Dorival acabou conquistando a Copa do Brasil. E depois teve aquele arranca-rabo com o Neymar, lembra? Foi. Que ele acabou discutindo e o Dorival Júnior foi mandado embora quase que no vestiário. Depois daquela sequência que teve de problemas. Aí em janeiro assumiu o Adilson. E nessa daí, o Adilson não se encontrou com o time. Quer dizer, o time não vinha bem ao ponto até a diretoria falar, olha, não tem jeito, tem que mandar embora, porque do jeito que está indo, nós não vamos conseguir nada. E aí foi buscar o Muricy Ramalho. E o Muricy Ramalho estava no Palmeiras, naquela situação, o Santos foi lá e contratou o Muricy, e aí o Muricy começou a fazer um trabalho urgente, e aí conseguiu grandes resultados no retorno dessa primeira fase. E conseguiu vitórias importantes, ao ponto até de se classificar bem na competição, na primeira fase. Só para a gente lembrar, né, você que está em casa, a estreia foi contra o Deportivo Táchira na Venezuela, e o jogo lá terminou 0-0. O time base, né, só para as pessoas relembrarem um pouco, tinha o Rafael no gol. Na lateral direita, o Santos tinha 2 jogadores. Tinha o Pará e tinha o Jonathan. Aí fala, mas e o Danilo, que fez o gol? O Danilo, ele foi contratado e começou a jogar como meio-campista. Foi colocado ali como meio-campista depois, e não como lateral direito. Em alguns jogos, o titular foi o Jonathan, em outros jogos foi o Pará. Edu Dracena e Durval formavam a dupla de zaga, o Léo na lateral esquerda e o Alexandro. Aliás, na época o Laura era o presidente e contratou esses 2 jogadores, o Danilo e o Alexandro, né, Guido? É verdade. E os 2 jogadores atuavam, o Alexandro mais o lateral esquerdo, que veio do Atlético Paranaense, foi a contratação que o Santos fez. Era um jogador ainda que estava mostrando muita qualidade no Atlético, veio por empréstimo e depois o Santos contratou em definitivo o Alexandro. E o Danilo, que veio do América de Minas, que foi um jogador que foi a grande novidade, a grande surpresa
porque ele jogava bem no América. Mas aí o Danilo passou a ser um grande coringa do time do Santos também. Tanto jogava na lateral, como jogava de volante, às vezes fazia o terceiro homem do meio campo ali, e naquele time ali, com o Danilo, o time cresceu muito na lateral direita. E ainda tinha o Pará no banco. Ele botou o Pará no banco. E aí o Santos tinha um elenco fantástico, um elenco de talento, né? Porque se você analisar o time do Santos, é lógico que você fala, pô, o Zé Love era talento, mas era um centroavante rompedor. O Zé Love não tinha toda aquela qualidade, mas o Zé Love era um jogador que dava um trabalho terrível para a zaga adversária. Então ele fazia a diferença também e ajudava muito o time do Santos. E o goleiro, né? O Rafael brincou, né? O Rafael fez uma campanha na Libertadores espetacular. Surgiram outros nomes também que pouco está na memória do torcedor. Rodrigo Possebon, ele estreou na Libertadores da América. Ele veio com uma promessa de ser um jovem que estava atuando no futebol da Inglaterra, na Europa, e veio como um jogador, falou, esse é um talento. O Santos contratou um menino ainda, mas que tem um potencial fantástico. E o Possebon foi aquilo que o Luiz Américo falava na música, né? Um furacão que não saiu do chão. Ele foi aquele, fazer um trocadilho, o Poseidon com o Possebon, né? Aquele navio que afundou, ele foi igualzinho. Ele veio e e outra coisa, ninguém conhecia, né? Essa era a verdade. É aqueles jogadores que a diretoria contrata, que a gente não sabe como acontecem as contratações, esse foi um deles, né? Nós estamos vendo esse jogo aí, acho que é Santos. Esse jogo com a América do México. Esse jogo terminou 0-0, com o Rafael sendo chamado de São Rafael. Porque ainda falando da primeira fase, só um detalhe da primeira fase, né? O Santos empatou em casa com o Cerro, 1-1. Foi um jogo complicado. Aquele jogo na Vila, 1-1 a primeira fase. O Santos foi jogar lá, no Uruguai, e ganhou de 2-1. Não, Paraguai. No Paraguai, e ganhou de 2-1, lá no Paraguai. Você vê só como o Santos estava começando a engrenar com o Muricy já, né? Aí meteu 3-2 também no Colo-Colo, na Vila. Meteu 3-2, perdeu de 3-2 lá, e na Vila acabou metendo 3-2 do Colo-Colo. Entendeu? Essa primeira fase, os 3 primeiros jogos do primeiro turno, o Santos foi muito mal, tanto é que o Adilson Batista caiu por isso. Empatou com o Tátira na Venezuela 0-0, jogou em casa com o Cerro Porteño com a obrigação de ganhar, fez 1-0, aí o Cerro foi lá e empatou 1-1, o jogo terminou 1-1, aí já deixou todo mundo com aquela chamada luz amarela, porque 2 jogos, 6 pontos, ganha só 2 empates, e aí foi ao Chile, jogar com Colo-Colo, lá perdeu 3-2. Então, 9 pontos, ganhar 2 apenas, a diretoria não viu outra maneira senão dar uma chacoalhada e trocar o treinador. Saiu o Adilson Batista e foi buscar o Muricy Ramalho. Aí veio o segundo turno dessa fase aqui. Foram 3 vitórias em casa. Era matar ou morrer. O Santos pegou o Colo-Colo aqui e devolveu os 3-2 que tomou lá. Né? Pegou o Cerro Porteño lá no Paraguai e ganhou lá de 2-1. E, por último, pegou o Tátira e ganhou de 3-1 aqui, sacramentando a passagem dele para outra fase da competição. E aí vamos para as oitavas. Dessa fase para as oitavas, ele pegou a América do México. É o mata-mata. Foi o mata-mata. É a fase do mata-mata. Ganhou a primeira aqui em casa, 1-0. Jogo duríssimo, a gente estava até falando. E lá no México, Guido, por muito pouco, o Santos não perdeu a vaga. México, o América era campeão mexicano, tinha uma equipe fortíssima, vinha com muita qualidade. É lógico que os mexicanos, eles não levantam o caneco no caso de se levantar o título, porque é aquele negócio da equipe do México não ser campeão da Libertadores. Pode ser campeão, mas não levanta o caneco. O segundo colocado passa a ser o campeão. No jogo da Vila, 1-0, já foi um jogo duríssimo contra o América. O América teve várias oportunidades até de empatar o jogo. E a gente falava na época, olha, o Santos, se passar pelo América, ninguém segura. Porque a gente sabia que o América era a pedra do sapato do Santos. Era esse time que podia tirar o Santos da Copa Libertadores. Aí o Santos ganha de 1-0 na Vila e vai jogar no México. Esse jogo mostrou o que o Rafael representou para o time ao longo da Copa Libertadores. Ele fechou o gol, teve jogadas impressionantes, fez defesas mirabolantes. Você entendeu? E aí, meu amigo, o Santos, a veia do pescoço se inchou. Porque falou, olha, nós passamos por esse sufoco.
segurar um 0-0 com essa pressão toda do América, não tem para ninguém. Guardadas as devidas proporções, o Rafael foi para a Libertadores do Santos o que o Fábio Costa foi para o Brasileirão de 2002? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele acabou sendo esse jogador que fez a diferença no jogo. Em 2002, o Fábio Costa foi o principal, né, não vou falar ele sozinho, mas ele foi o responsável pelo título de 2002. Porque o que ele segurou naquele jogo foi impressionante. E aconteceu isso com o Rafael. O Rafael, que era jovem, né, um goleiro jovem, um goleiro que fez um belíssimo campeonato, e aí na Copa Libertadores mostrou toda a sua força. E além do que, a casa cheia, aquela pressão da torcida do América, e olha aí, ponta de dedo do São Rafael, que foi o introdutor, pode dizer assim, foi ele que introduziu pela primeira vez. Eu nunca tinha visto isso em 40 anos de futebol, transmitindo jogos, acompanhando de perto. O cara no pênalti, ele fica pulando de lado para o outro. Ele deixava o adversário solto, né? E tinha gente que falava o seguinte, pô, ele faz isso daí, ele facilita para o batedor. Por quê? Porque enquanto ele está indo para o lado esquerdo, o lado direito está vulnerável. O cara pode dar uma bagaçada ali e jogar no canto oposto. Só que ele não ia até o canto da trave. Ele ia um pouco além do meio do gol e já voltava. E ele ficava indicando para onde o batedor pra onde o cara ia bater. Bate aqui, ele ficava pulando. Bate aqui. Quer dizer, ele tirava a atenção do batedor. Isso daí, de uma maneira ou de outra, influenciava. Porque o batedor, lógico que se o cara tem muita qualidade, fala, não, comigo não tem jeito, eu bato num canto só, ali vai, o goleiro pode ter o que quiser, não vai pegar. Só que aquele indeciso se dava mal com ele. Porque não sabia onde ia bater. Porque na hora que o cara saía para a bola, ele ficava pulando. Aí ele parava. Quando ele parava, o cara já se perdia, entendeu? E aí o Rafael tinha mais possibilidade de fazer a defesa. Muito bem, estamos contando aqui, além das grandes vitórias, as grandes conquistas, um pouco da conquista da Copa Libertadores da América 2011, Santos tricampeão. A uma pausa, não sai daí. Vamos contar mais histórias até chegarmos na grande final. É rapidinho. Bem, Baixada Esporte está de volta, falando dos grandes jogos e das grandes conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. Claro, relembrando essa conquista maravilhosa do tricampeonato da Copa Libertadores 2011, Pacaembu, maravilhosa noite, a presença do Rei Pelé, enfim, uma festa absolutamente inesquecível, né? E a gente está revivendo um pouquinho dessas emoções e contando um pouquinho dessa história hoje aqui no Baixada Esporte. Olha, deu um pane no celular, traga aqui na Top Center, hein? A Top Center tem profissionais de altíssima qualidade. E você, meu amigo, vai ligar, porque você fala, eu estou em casa, então não tenho como levar o celular lá na Top Center. É só dar uma ligadinha para esse celular que está na tela aí, ó, 988-01-5626. Você liga, ele vai mandar um profissional aí para você fazer com ele a avaliação e fazer um orçamento. Aprovando o orçamento, ele arruma, traz de volta e você ainda paga em 12 vezes no cartão de crédito. Qualquer pane no celular, você traga aqui na Top Center, tá bom? Porque é a loja mais especializada em todo o nosso litoral paulista. Top Center. Pois não, Guido? E um detalhe legal, como a gente está lá, né? O pessoal está naquele período de ficar indo, não dá sair, não dá para sair. Ele está fazendo essas ligações, você pega, ele leva para casa mesmo. Ele pega, arruma, o serviço continua essencial. E muita gente falando, pô, estou gostando dessa ideia dele, porque está dando um resultado legal. Eu, às vezes, estou trabalhando, eu não tenho como entregar o celular, então acaba ligando para ele e ele dá conta. Por exemplo, tem que estar ligando para o Guido, olha, meu celular está com pane aqui, vem buscar tal. Deu pane no celular, não está afim de sair de casa para levar na Top Center? É, meu filho, é só ligar que eles vão buscar, fazer o orçamento na hora, arrumar, levar de volta e você ainda paga em 12 vezes no cartão. Meus amigos, o Santos passou pela América do México, vimos como é que foi aquela batalha, né? Sem dúvida alguma, com a noite de São Rafael, esse goleiro espetacular que deixa seu nome também na história do Santos. Passando pelo América, o Santos ia enfrentar o Once Caldas, ainda desconhecido. Porque esse Once Caldas que o Santos jogou, a primeira partida o Santos enfrentou o Once Caldas lá na Colômbia e ganhou por 1-0. No jogo da volta, o Santos empatou aqui 1-1 e garantiu
a classificação dele adiante. Anos depois, esse mesmo Once Caldas seria campeão da Libertadores da América diante do Boca Juniors, entendeu? Então, nessa época aqui, ele não era tão conhecido, mas já estava começando um trabalho visando um crescimento em competições internacionais, principalmente a Libertadores da América. Então, com Once Caldas, o Santos jogou 2 partidas, a primeira foi lá na Colômbia, 1-0, e o jogo da volta aqui, 1-1, na Vila Belmiro. Passando das quartas de final, chegamos às semifinais. Na semifinal, pegamos de novo o Cerro Porteño do Paraguai. E aí tem uma particularidade, porque o jogo inicial, a primeira partida contra o Cerro foi na Vila Belmiro. O Santos ganhou de 1-0. E o Neymar mostrou aquela máscara, tal, teve expulsão. O Elano jogou um objeto dentro do campo em cima de um atleta do Cerro Porteño, foi expulso. Jogadores importantes que o Santos perdeu para a batalha de volta contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Lembra como é que foi esse jogo? O Santos tinha ganho aqui por 1-0, mas lá era um caldeirão. Coloca as imagens para a gente falar um pouquinho da classificação, que saiu no sufoco, mas saiu. Guido Bortolomaz, a batalha lá no Paraguai, em Assunção, contra esse time copeiro do Cerro Porteño, e olha a galera que estava lá, Guido. Não, foi um jogo também impressionante por tudo que aconteceu no primeiro jogo. A discussão, a briga, né, os jogadores tomando o cartão, o time do Santos teve problemas, escalação para esse jogo, desfalcado, acabou entrando em campo. E um time com a pressão que o Cerro colocou para cima do Santos, a gente ficava na expectativa. Será que o Santos vai ter fôlego para segurar isso tudo? Porque o Cerro Porteño já tinha mostrado tudo aquilo que ele queria fazer, era um time que deixava o Santos nervoso, e aí logo de cara o Santos faz 1-0, né, uma cabeçada ali do Zelov, que saiu na frente. Você viu aquela jogada que ele corre e antecipa e mete a cabeça na bola? O Santos fazia muito esse tipo de jogada, porque o Edu Dracena e o Durval, eles também iam para a área, eles eram exímios cabeceadores. E ele estava sem, esse jogo não estava sem o Ganso, hein? O Ganso estava machucado, quem jogou no lugar dele foi o Elano. Elano entrou para fazer o meio-campo ali e ele acabou dando conta do recado. Foi todo um trabalho que o Muricy acabou fazendo para o Elano criar esse tipo de jogada para ser o armador. É ele que bateu a falta e o Zelov acabou antecipando e fez o primeiro gol. Diga-se de passagem... E um só detalhe, o primeiro gol na primeira vitória de 1-0, o gol foi do Edu Dracena também de cabeça. Foi uma jogada que o técnico Muricy Ramalho trabalhou muito, e 1-0 contra o Peñarol, contra o Cerro, foi o Edu Dracena que fez de cabeça. O Elano teve também uma participação muito importante nessa Libertadores. Ele fez gol de fora da área, quase no meio da avenida, jogando fora de casa. E aí a lambança, né, do zagueiro do Cerro com o goleiro. E aí o Neymar se aproveitou. Você vê só como é que foi o lance. Fazendo 2-0. Uma bola espirrada, uma bola sem expectativa nenhuma. Meteram lá na frente, né, para tirar aquele sufoco. Aí sai o goleiro com os 2 zagueiros e o Neymar no meio dos 2 zagueiros. Quando a bola quica, o goleiro sai atabalhoado, o zagueiro quis cortar porque não viu o goleiro chegando, meteu contra o Patrimônio, aí o Neymar saiu na frente e acabou fazendo o segundo gol. Nessa altura do campeonato, você só pensava o seguinte: o que pode acontecer daqui para frente? Será que o Cerro vai ter força de... Olha, a lambaça, cabeceou, o goleiro também... Acho que pegou o que ele viu. Será que foi o que? A luz? O refletor, pode ser. A luz? Pode ser, porque ó, a bola veio na mão dele, né? E ele, olha, eu não sei, não. Foi a lambança do goleiro, né? Não conseguiu espalmar para frente e acabou fazendo. Esse caldeirão ficou mudo. Só ouvia a galera do Peixe gritando, comemorando, fazendo a festa. E aquela pressão toda inicial ficou né? E aí começou o sufoco, né? Porque aí o Cerro faz 2-1. Cabeçada fulminante, bobeira na zaga. Aí o zagueirão subiu ali, meteu o testão na bola e acabou diminuindo o placar nessa altura do campeonato. A expectativa era muito grande. É bom lembrar que gol fora de casa é dobrado. O Santos estava ganhando por 2-1, já tinha ganho a primeira partida por 1-0. Quer dizer, tinha tudo para buscar a classificação. Só que a pressão começou. Uma pressão terrível ali e o Cerro foi buscar a vitória, né? Partiu para cima do Santos em busca da vitória.
E que sufoco foi esse jogo. E essa cabeçada aí, é bom lembrar, o cara veio de trás, né? Parecia um tanque ali, subiu de frente, meteu a testa na bola e absolutamente indefensável pro goleirão. E até uma jogada difícil, né? De ser marcada. Mas com 2-1 ainda o Santos tinha a tranquilidade. E tinha a possibilidade disso aí, ó. O contra-ataque, quase sempre mortal, né? E aí não deu outra. Mais uma na caixa. Essa que você vê a característica do Neymar, né? Ele sempre fez isso. Era mortal, né? Porque ele tinha um negócio que o jogador não esperava, era a velocidade do drible e a batida na bola. Quando ele tirava, o goleiro sempre pensava que ele ia levantar a cabeça. Ele vira e ele já viu a posição do goleiro, ele bate rasteiro no canto e não tem como o goleiro ir na bola. Porque aquela velocidade que ele vai, ele acaba fazendo a jogada aí. Primeiro que ele recebe numa situação que ele gosta, né? Mano a mano. Pelo lado que ele joga, ele sempre jogou. No que ele recebe ali, deram condição de jogo, alguns achando que era impedido, o Bandeira não marcou nada, mas se a gente vê o lance ali, eu acho que ele está um pouco adiantado, ele está um pouquinho adiantado, olha lá. Quando ele bate no canto, na linha dele ali, quando ele recebeu, ele estava com um pouquinho lá. E o gozado é que o goleiro, e qualquer goleiro pensaria assim, ele vai bater no meu canto esquerdo, né? Porque o cara gosta de pegar meia de chapa de pé, fazendo a bola ter aquela curva. E aí o segundo gol, uma bobeira também, a bola acabou sobrando para o atacante, ele dominou, bateu no ângulo. E olha o tempo de jogo. 15 minutos ainda. 3-2. 3-2. Mas aí você vê só, o Cerro tinha que fazer o quê? 5 gols. 5 gols para tentar buscar alguma coisa. Estava 3-2, tinha que empatar o jogo e fazer mais 2 para poder conseguir a vitória. É isso? Porque o jogo acabou 3-3, a coisa estava muito complicada. Não tinha como. O peso 2, o Cerro tinha que ganhar por uma diferença monstro. Tinha que ser 6-3, né? Não, é 5-3. 5-3. Tinha que fazer 5 gols do Santos e ficar por ali para o Cerro conseguir a classificação. E aí o empate de 3-3. Outro gol também que não dava... 36 minutos, já está no finalzinho do jogo, dificilmente o Cerro ia conseguir reverter. Mas não dava nem para pensar em nessa bola. É que ela foi lá na forquilha, né? Indefensável. Olha só, e uma sapatada mesmo, né? O cara dominou, limpou a jogada. Olha, duas fintas. Escapou do Arouca ali também. Olha que paulada. Estava até um pouquinho adiantado, mas olha, no ângulo, independente disso, no ângulo, indefensável aí, 3-3. Adriano Pagode tentou dar o bote. Ficou no meio do caminho. O Durval virou as costas. E aí 3-3. O resultado que o Santos já tinha faturado o primeiro, 1-0. E aí está chegando o final do jogo. O árbitro ainda deu 5 minutos. 5 de acréscimo. E aí, final, olha, Danilo, aí está o Pagode e o Arouca, né, os dois que atuaram no meio campo ali, uma marcação forte. Aliás, nós vimos um lance aí do Arouca, que era uma característica dele. Várias vezes a gente viu o Arouca na competição, saindo com a bola dominada e em velocidade para o ataque, armando praticamente as jogadas do Santos ofensivamente. Isso aconteceu tanto na final da Libertadores contra o Peñarol, e ficou muito marcado, mas aquilo foi uma jogada ocasional? Não. Mostrou claramente com o Cerro Porteño que era uma atividade absolutamente corriqueira. O Arouca tinha a liberdade de levar essa bola, não só ele, às vezes eles revezavam. Nessa partida, ele jogou com o Adriano Pagode, o Adriano Pagode era mais um cara de marcação, né? Ele era um cara mais de proteger, e o Arouca saía mais. Mas em alguns jogos jogava o Arouca e o Danilo, que tinham características também ofensivas, só que um ia, o outro ficava, quer dizer, intercalava. Mas eram jogadores de altíssima qualidade. Por isso que eu falo, é muito complicado dizer, olha, foi o Neymar, o grande protagonista. Esse time aí, Zé Love, mesmo não sendo um jogador de talento, um jogador tecnicamente de refinado, foi fundamental. Fez gols ali impressionantes, né? Jogadores de muita qualidade. Falei do Arouca, enfim, o Rafael, que deu a sua contribuição também maravilhosa, uma dupla de zaga poderosa ali atrás, porque Durval
E do Dracena não era fácil não, né, Guilherme? Não, e o Danilo na direita, o Alexandre na esquerda, o Léo jogando pela esquerda às vezes não, era o titular, mas você tinha uma zaga muito forte, porque você tinha uma marcação do Danilo pela lateral direita e era um jogador que apoiava muito. Você tinha o Léo pela esquerda que apoiava muito. Eram jogadores que iam muito à linha de fundo. E você tinha o meio campo com o Ganso, Adriano Pagode e o Arouca jogando ali, fazendo o trabalho de meio campo, e a armação com o Ganso, e o ataque poderoso com o Neymar, que o Neymar corria uma barbaridade pelo lado esquerdo, ele estava no crescimento da carreira dele, né? O Neymar vinha fazendo um campeonato fantástico, já estava se mostrando o grande Neymar. E o time do Santos estava naquele ano com muita força. Olha, tem alguns nomes que com certeza você que está em casa fala, Edson, poxa, nem passou pela cabeça, eu não lembrava desse jogador. Ele jogou algumas partidas aí de titular. O Diogo. Você lembra do Diogo, Guido Bortolomazzi? Diogo. Diogo. É. O jogador que atuou muitas vezes como titular da equipe. Maicon Leite. O garoto que voava parte abaixo. da conquista. Jogava muito pelo lado direito, o Maicon Leite corria uma barbaridade, era um avião ele, entendeu? Às vezes o Santos puxava os contra-ataques pelo lado direito e ele era driblador com velocidade. Aquele jogador pequeno driblava com facilidade e ia muito à linha de fundo. O Santos puxava muito contra-ataque com ele também. E o Keirson, que era uma estrela lá no Curitiba, aliás, era um carrasco quando jogava com o próprio Santos Futebol Clube. O Santos adquiriu esse jogador com uma expectativa enorme de que ele fosse deslanchar, mas o Keirson não emplacou. Veio da Europa, né? O Curitiba vendeu ele para o Barcelona e ficou lá, não jogou, e aí o Santos trouxe ele na tentativa de até fazer com que o jogador atuasse como ele atuava no Curitiba, até que ele fez algumas boas partidas, mas não rendeu e aí perdeu a posição para o Zé Love. Sem falar do Pará, que também fez parte do time, era lateral direito titular e revezava com o Jonathan, o Danilo, em que pese ter sido contratado e era lateral, fazia também uma função de meio-campista, depois que foi efetivado como lateral. Essa batalha aí contra o Cerro Porteño foi pela semifinal. Valeu uma vaga para a grande decisão. O Santos havia ganho do Cerro Porteño aqui por 1-0, empatou o jogo lá 3-3. E no próximo bloco, vamos falar como é que foi a decisão contra o Peñarol. Já. Bem, Baixada Esportes está de volta falando de grandes jogos, grandes conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. E a conquista da Copa Libertadores da América 2011, para mim particularmente, tem um significado especial. Porque eu nunca narrei o Santos campeão de Libertadores. O Campeonato Brasileiro eu tive a felicidade e o privilégio de narrar 2 vezes o Santos campeão. 2002, 2004, Copa do Brasil também, Campeonato Paulista, mas uma Libertadores da América foi a primeira vez. E desta feita, um tricampeonato da maneira como foi, né? Emocionante, sobre todos os sentidos. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Edivaldo, que falou, Edson, naquela noite no Pacaembu eu estava ali, ó, vibrando, delirando com a conquista que para mim também ficou na minha memória e vai ficar eternamente. Porque, afinal de contas, todo torcedor santista, ouvindo pela televisão, ou aqueles que estavam no Pacaembu, com certeza vão ter isso aqui gravado eternamente. Por falar no Edivaldo, um abraço a todos lá na Cedetran, né? E o Edivaldo, um grande santista, um apaixonado pelo alvinegro da Vila Belmiro também, parabenizando o Santos por todas as grandes conquistas, né? E tomara que outras venham, né? Que outras possam surgir também, não só Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, Mundial. O Santos é um time que nasceu para vencer, tá bom? Um abraço aí, Edivaldo. Guido, passada a semifinal, tirando o Cerro Porteño, vem a grande decisão da Copa Libertadores. O adversário, Peñarol. Time de camisa, time de peso, time de tradição, chamado copeiro. O Santos vai ao Uruguai, empata o jogo lá 0-0, um jogo muito amarrado, e aí vem para o Brasil para jogar a grande final do Pacaembu. O que é que você ficou de memória? A gente vai mostrar os lances, né? Mas o que ficou de memória para você no jogo do Pacaembu? O que mais se deixou com a imagem? Fala, aquilo não esqueço mais. Eu ficar fora do campo, no meio da torcida. Você ficou fora do campo? Pô. Aonde eles foram comemorar, eu estava ali no meio. Só que eu estava no alambrado, eu estava para fora do campo, porque não podia a Copa Libertadores. Então, o que aconteceu? O pessoal da imprensa, todo mundo ficou lá atrás, né? Aí eu fui para a arquibancada.
o Pacaembu, o pessoal do Pacaembu está olhando aquela parte lá do outro lado, né? Certo? Esse é o gol do fundo, onde entram os jogadores. Esse é o tobogã. É o tobogã. Eu estou do lado de lá. Eu estou do lado das cabines de rádio. E eu fiquei ali, do lado do Toalha. Por ali eu estou, né? Ano que mostrou aquelas imagens, eu estou por ali. E eu assisti o jogo dali. Então, o que aconteceu? O torcedor ficou tudo do lado. O pessoal conhecia a Rádio Cultura, a gente tinha aquela audiência monstruosa. E tinha muitos torcedores do Santos, de Santos naquela parte ali. E eu fiquei ali acompanhando o jogo. E na hora do primeiro gol, todo mundo correu para aquele canto. E nós estávamos ali acompanhando de perto o que estava acontecendo. Ali mesmo, eu estava naquele canto ali. E eu tenho duas imagens que ficaram para mim na minha memória. A primeira foi aquela do Pelé com o Muricy. Eles entrando em campo para comemorar. Aquilo marcou. E a segunda foi a gente chegar no estádio, no Pacaembu, e aos poucos vendo a torcida e tomando conta do estádio. E ela não tomava conta simplesmente aguardando o jogo. Ela entrou já desde o início, já pulando, gritando, comemorando, fazendo um alvoroço. Então, aquele clima que antecedia a decisão propriamente dito, também ficou marcado na minha memória. O torcedor do Santos jogou junto com o time. Quem entrava no estádio 1 hora antes da partida, parecia que o jogo já tinha começado. Parecia que o Santos já estava ganhando o jogo, porque a torcida entrou mais ativa, participante, com energia. Aquilo realmente marcou também na minha vida nessa noite do Pacaembu. E outra coisa interessante foi esse time do Santos, né? O time que entrou com o Rafael no gol, o Danilo na lateral direita, Edu Dracena, Durval e Léo, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso. Você vê só como o time do Santos tinha qualidade. Olha a velocidade que recebe ali o Danilo para fazer o cruzamento, né? O Zé Love e o Neymar. Aí, ó. O time do Santos tinha muita qualidade. Era um time que tinha aquilo que a gente sempre fala, né? Um elenco que deu liga. E esse time jogava virando o jogo, trabalhando a bola no chão, tabelinha, né? Espaço que se abria, você vê os laterais descendo. E aquilo ali faz com que a equipe crescia a cada momento. O Elano muito bem no jogo. O Elano entrou muito bem, tomou conta do meio campo ali junto com o Ganso. E o time tinha volume de jogo, né? Qualidade no passe, saída de bola. E o perigo sempre de uma falta para a chegada do Elano batendo, o Ganso colocando, enfim. Era uma equipe que tinha muita qualidade. E era um time que deu liga. Olha essa defesa aí, porque o Elano bateu, mas meteu a bola no ângulo, o Leão foi lá e meteu pela linha de fundo. E esse goleiro foi duplamente vice-campeão, porque nesse ano ele jogou pelo Peñarol a final contra o Santos, se tornando vice-campeão. No ano seguinte, ele foi contratado pelo Boca Júnior. Verdade. E foi vice-campeão do Boca, porque perdeu para o Corinthians. Mas ele era reserva lá, porque o goleiro titular era outro, ele era banco de reserva. Mas, de qualquer maneira, um goleiro de muita experiência, um goleiro realmente que fechou o gol em algumas partidas aí, levando o Peñarol a essa grande final. Alguns chegaram, Guido, a pensar numa eventual decisão por pênaltis. Passava isso pela tua cabeça também? Ou você acreditava no potencial do time, na pressão da torcida? O que passou pela tua cabeça naqueles momentos que você falava, puxa, a bola não está entrando, tal, jogo amarrado? Não, eu confiava na vitória do Santos, porque é o que eu falei, a equipe tinha muito mais qualidade que o time do Peñarol. E tinha jogadores ali que estavam sobrando no jogo. A equipe do Peixe estava muito bem na marcação, era uma equipe sólida, tanto é que você via que era um time que sofria muito ali atrás, principalmente depois que o Muricy assumiu, que ele ajustou ali a marcação com o Durval e o Edu Dracena. Olha a jogada do Arouca, que gol. Olha a arrancada que o Arouca deu. E você viu que no primeiro tempo ele também saiu com uma jogada igual. O Arouca era esse tipo de jogador. Não era nessa partida só, não. Durante a permanência dele na Vila Belmiro, desde a sua chegada, o Arouca era esse jogador que vinha de trás e quando estava todo mundo marcado, ele fazia a jogada e encontrava um parceiro para passar a bola, como ele fez agora com o Neymar. Então, aí você vê o que eu falo. São jogadores que saíam de trás, às vezes com uma bola dominada, e era o homem surpresa, que aparecia, e o Arouca fazia muito disso, e poucos gols o Arouca fez com a camisa do Santos.
Acho que o Arouca fez dois gols com o Santos. Até um deles foi contra o Corinthians. Mas era um jogador que aparecia o homem surpresa ali numa jogada, fazia um drible, tocava para o companheiro melhor colocado para fazer o gol. E foi nessa arrancada que ele limpou 3 jogadores ali, tocou para o Neymar, que ele poderia até... É aquele jogador que não é fominha, né? E ele também não tinha característica de fazer gol, nem de chutar com o pé esquerdo. Mas ele poderia ter invadido a grande área ali, porque o buraco estava aberto. Só que ele tocou para o Neymar e o Neymar bateu na bola. Teve sorte também o Neymar nesse gol, porque ele pegou mal na bola, a bola foi no canto e o goleiro tomou o gol. Essa é a realidade. Se mostrar daqui a pouco a gente vai ver que a bola foi no canto do goleiro e ele deixou a bola entrar. Porque o Neymar pegou mal na bola, não pegou do jeito que tinha que pegar. E aí o goleiro foi para a bola e a bola acabou entrando e não conseguiu fazer a defesa. Ô, Cabelo, a gente tem uma dupla satisfação de falar dessa conquista. Primeira, Agora, que ela esse foi gol. memorável, né? O gol do Danilo, vê só a precisão dele. O Danilo era um jogador versátil. E ele tinha uma qualidade impressionante de bater tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. Ele era destro. Quando ele pegou nessa bola, você vê que a bola faz uma curva, ele bateu de chapa com o pé esquerdo, a bola tira o do goleiro e vai no canto. Mas ele olha a posição onde Sim, está o ele vê que goleiro. o goleiro além de estar adiantado, está fechando o lado esquerdo. E ele bateu cruzado para o lado direito, a bola, sabe, foi naquele canto em que o goleiro dificilmente ia conseguir fazer a defesa. Ô, Cabelo, vamos reprisar. E eu falei aqui que me sinto duplamente satisfeito e realizado. Porque uma coisa é você falar de uma conquista. A outra coisa é você falar, eu vivenciei essa conquista. Eu estava lá e tive a oportunidade de, na minha carreira, ter um presente. Narrar um título da Copa Libertadores. Então, com áudio, Guido Bortolomás nas reportagens lá no Pacaembu pela Rádio Cultura, vamos aqui trazer de volta um pouco dessa emoção que vai ficar para sempre em nossa memória e no nosso coração. Vamos lá, Santos, tricampeão da Copa Libertadores da América. Põe no ar. Acabou entrando na área, rolou para Neymar, bateu, é gol! Só os 2 gols, tá? Camisa 11! Na marca de 2 minutos, etapa complementar de jogo! Uma arrancada monumental de Arouca! Ele foi levando, e bateu aqui a meia-lua da grande área, olhou para a esquerda, Neymar vinha fechando, ele tocou, abriu, e o Neymar, de pé direito, chegou, meteu uma safada e joga a bola pro... E até a próxima, Guido. E é só emoção, parabéns ao Santos por essa grande conquista e a gente relembrar esses momentos históricos da Vila Belmiro. Um abraço a todos. Muito bem, tá aí. Grandes jogos, grandes conquistas. Santos tricampeão da Libertadores, mas queremos mais, hein? E a galera também, que venha o Tetra. Um abraço, tchau.